assunto agora é cuidar do corpo depois de um exercício que a gente achou que na hora estava dando tudo certo, super legal, mas vê aquela dor muscular que pode comprometer, inclusive, um dia de trabalho, né? Ou que você não consegue levantar da cama porque alguma coisa você fez errado ou a mais. Aí a gente convidou o fisioterapeuta e professor da Universidade Anhanguera, Dr. André Nogueira Ferraz, bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo prazer bom, tê-lo aqui. você? Daqui a pouquinho a Bruna vai entrar para fazer os exercícios com a gente, bem-vinda. Antes da gente começar, eu quero te perguntar o seguinte, a gente tem duas situações. Aquela pessoa que treinou a mais do que ela estava acostumada, achando que naquele dia ela estava com super pique, super animada, num grau legal e tal, foi. E aí no dia seguinte ela falou, ai, 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 exagerei. Exagerei. E aquela pessoa que ficou uma semana sem treinar por algum motivo, e aí se animou para treinar, e aí fez de um jeito legal e também ficou dolorida no mesmo dia ou no dia seguinte. Até que ponto essa dor muscular ela é positiva e até que ponto, é claro, ela compromete aí nossa saúde? Perfeito. A gente tem que pensar, a dor tardia após a atividade física, ela é natural. O corpo entrou em movimento e ele sente o cansaço físico disso, independente da atividade que a gente for executar. Um exemplo, uma corrida, por exemplo, vamos ao parque, uma corrida de 5, 10 quilômetros. Natural essa dor pós o exercício. Quando essa dor ela não é saudável, quando a dor ela é pontual e ela permanece por um longo período, ou seja, corri no domingo, doeu na segunda, legal, natural. Agora, doeu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, opa, vamos parar aí, vamos prestar atenção e aí procurar um auxílio de um médico, de um fisioterapeuta para entender o que está acontecendo. Porque se eu retorno à atividade ainda sentindo essas dores que já não são tão naturais da atividade, isso pode ser lesivo. Isso que é o perigo. Esse é o perigoso. Forçar, falar, não, daqui a pouco vai passar e forçar. Ou tomar um remedinho para dar aquela mascaradinha para tentar fazer atividade física. Exato, isso é muito comum, a gente encontra isso, né? A pessoa ela fala, natural, doeu hoje, corre no segundo dia, piorou a dor. Só que ela não para, ela realmente ela vai parar a atividade física no limite, ou seja, passou aí semanas e aí o tratamento é muito mais prolongado, sem dúvida, demora muito mais, a lesão já se instalou naquela articulação. Porque daí ela exagerou no momento que o alerta era pare. Exato. Aí deixa eu chamar a Bruna, bem-vinda. A gente vai fazer alguns exercícios. O primeiro é um alongamento dos músculos posteriores da coxa. Quando a gente fala em alongamento, ele é sempre necessário para toda e qualquer atividade física? Excelente pergunta e é uma dúvida que as pessoas vêm adquirindo durante o tempo, ainda mais porque as pessoas hoje praticam muito mais atividades físicas do que anteriormente. Então o alongamento, antes se acreditava, vamos alongar antes da atividade e após a atividade. Porém, alguns estudos mais recentes, de alguns últimos anos, eles apontam que o quê? Os problemas articulares decorrentes das atividades, elas são por falta de força e não por falta de flexibilidade. Ou seja, é muito mais interessante um fortalecimento muscular do que um alongamento. Mas André, como eu faço isso antes da atividade? Eu posso alongar? Não é errado, também não é certo. Aquecer bem antes da atividade, realizar alguns exercícios de ativação, que a gente chama assim, não é o fortalecimento, mas ativar aquele músculo, mostrar para ele que ele vai trabalhar. O corredor, por exemplo, tem que aquecer, trabalhar coxa, aquecer glúteo, isso é muito importante. Por quê? São os músculos que vão trabalhar durante a corrida. Entendi. E normalmente são eles que referem dor após a corrida. Então a gente não chamaria de alongamento, mas sim de dar ali uma corda no músculo. A gente chama de start da musculatura. Start da musculatura. Exato, essa é a palavra. Sempre tem uma palavra para falar direitinho. Start da musculatura. E é isso que você vai fazer? E é isso que a gente vai mostrar aqui. Aí sim, porque aqui tá assim, como tá assim, alongamento, por isso que eu fui direto. Perfeito. Porque é interessante, eu gosto muito de ler a respeito do alongamento. E de fato, às vezes você tá ali perdendo um tempo danado, que você só tem aquela 1 horinha, 40 minutos para treinar, você gasta 15 alongando, você fala, ai, não fiz nada. Não foi tão efetivo. Não é? O que seria interessante? Você vai correr. Vou correr 10 quilômetros. O que é interessante? Pega 10 minutinhos para aquecer antes da corrida dos 10 quilômetros, que em média a gente leva de 50 minutos, uma pessoa que corre bem, até 1h30, uma pessoa que corre com um ritmo um pouco mais lento. Então, separa uns 10, 15 minutos para ser efetivo naquilo, para prevenir realmente as complicações. E não só prevenir, melhorar a sua performance, que também é importante, né? Tem pessoas que correm pensando no tempo, não só na distância. Sem dúvida. Então, isso é muito importante. O que seria legal? Um aquecimento, um trotezinho leve, por exemplo. Mas eu estou na academia. Pode ser uma bicicleta, pode ser a esteira, você tem alguns recursos para aquecer. E depois você vai para aqueles movimentos que a gente vai passar agora, que ativam a musculatura de forma muito eficaz. Você já ativa, você já
querendo ou não, fortalece. Faz um exercício em seguida. Exato. E aí você entra naquilo que você realmente deseja fazer. A corrida, a bike, o que for. Então, assim, chegou uma perguntinha agora que a Glaucia me passou, a respeito do alongamento antes ou depois. Ó, tá aí na tela. Mas que é exatamente isso que você tá respondendo pra gente. Ana, um beijo. Não tá certo nem tá errado, mas a proposta que você tem é que é o ideal. Exato. Nós não chamamos, então, o que ele vai fazer hoje de alongamento, Ana. Chama start da musculatura. Então, é antes de fazer o exercício. Vamos começar? Exato. Vamos pro primeiro, então. Olha lá. Então, vamos fazer o agachamento aqui em pé mesmo? Isso. O que é importante? A gente tem que pensar que a corrida, ela gera muita sobrecarga nas nossas articulações. Sim. Quem é o maior atingido, né, atacado por essa sobrecarga? Os joelhos. Sim. Então, é muito comum o corredor apresentar dor anterior no joelho e uma dor lateral do joelho. Então, na hora de realizar esse agachamento, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu fortalecer, ativar, dar o start da musculatura errado, eu machuco também. É verdade. Normalmente, como as pessoas costumam agachar com o tronco retinho, agachando, projetando o joelho para frente. Agacha aqui para mim, Bruna, por favor. Que é o errado. Que é o errado. Tá. E voltou. Por quê? Toda a força do peso dela, que bate no chão e volta para o corpo dela, vai exatamente na articulação do joelho. E isso machuca muito a cartilagem, Tá. o que promove a dor anterior. Então, qual é a melhor forma e a forma correta de agachar? Primeiro, agachamento é curto. A gente chama isso de mini agachamento, Tá. para proteger, preservar a articulação. Não precisa ir até o chão. Não precisa ir até o chão, porque a gente fala que não é funcional. Porque ninguém agacha até o chão em nenhuma atividade de vida. Para correr não agacha, para qualquer atividade Entendi. que ele execute. Então, a gente tem essa proteção. Qual é o jeito certo? Vai projetar o tronco para frente e agachar curtinho e voltou. Eu posso fazer isso de forma isométrica, ou seja, manter a posição, Tá. ou de forma com Conseguimos movimento. pegar a Bruna de lado para ver o quanto ela não invade esse joelho pra gente? Vamos ver, ó, a Agacha Carica vai pouquinho, mostrar. aqui parou. Isso. Aí. Percebem que o joelho dela, ela não projeta em direção às pontas dos pés. Isso é importante. Porque cada vez mais, quanto mais eu projetar o joelho para frente, maior a sobrecarga. E isso Tá. eu tenho que evitar. Com o tronco projetado para frente, para quê? Para eu ativar exatamente a musculatura do quadril, que é quem tem que ser ativada antes da atividade. Então isso serve para quem vai correr, Todas as atividades, todas. de um modo geral. Vamos acordar o joelhinho, ó. Quer dizer, corrida, Mini agachamento. corrida, bike, pode subir aqui um pouquinho, corrida, bike, crossfit, tudo. Futebol, vôlei, todas as atividades físicas. Aí em seguida tem assim na minha ficha, exercício de agachamento. Mas é um exercício de agachamento, que é esse aqui. Que é esse agachamento. Ah, entendi. Você começou por esse, mas esse também serve para posterior de coxa? Ou nós vamos fazer depois? A gente vai fazer depois, porque eu vou mostrar esse próximo aqui e já vou introduzir o primeiro também, Tá que bom, é então para vamos pro ativar próximo. a musculatura. Eu vou ficar sem esse aqui, ó. Vou ficar sem esse aqui, porque ele que vai seguir a ordem dele, senão eu vou me embananar. Bem aqui mais para frente. Vamos lá. O que a gente tem que pensar? Não adianta só ativar pensando em força. Eu preciso de coordenação. Se a Sim. pessoa não é coordenada, a tendência é ela se machucar. Então eu preciso me preocupar com isso. Então o próximo é um exercício de equilíbrio com uma perna só. Então ela vai tirar uma das pernas do chão e manter o corpo equilibrado. O que é importante? Não é só equilibrar por equilibrar, ela tem algumas tarefas a executar. Manter o quadril alinhado, Faz todo mundo aí, faz. manter todo o mundo joelho alinhado e os pés alinhados, porque ela vai usar isso durante a corrida, por exemplo. Porque no momento da corrida da passada, ela fica com uma Mas perna só. é melhor assim? É melhor lá atrás? É melhor o quê? Níveis de dificuldade. Quanto Nível mais de você joga a perna para trás e o tronco para frente, fica mais difícil. Salto é difícil, né? De salto é muito difícil não vou executar. tirar, não, que depois eu tenho que pôr, aí eu tô de saia. E o que a gente tem que pensar? Mas o joelho... é legal ficar treinando isso, hein? Exato. E o que é legal de pensar? O joelho tem que estar um pouquinho flexionado. Você talvez não consiga pelo salto. Ah, conseguiu, olha lá. Deixa eu ver. Beleza, aí. Difícil o equilíbrio. Eu tento, mas eu não desisto. Ah lá, tá vendo? Perfeito, muito bom. Eu caio, mas eu não desisto. Vamos até o final. Aí. Aí, perfeito. Contraindo um pouquinho de abdômen para ajudar a estabilizar. Aí nessa eu já acordei a perna, acordei o abdômen. Exato. E já tô até dando uma suada. Olha lá, perfeito. Esse é o a ideia. objetivo. Esse é o objetivo final do exercício. Tem de tudo. Muito bom. Que legal. Você é fera, hein, meu? Gostei. Muito bom. Porque quando a gente tá falando, até eu acho que o título dessa pauta tinha que ser assim, entendendo bem o que você tá falando. Entenda o novo conceito de alongamento. Pode Porque, ser. não é verdade? Exato. Porque isso é um novo conceito de alongamento, né? Mas se cai, puxa. Talvez isso até tenha um certo resultado, mas em outra situação. Aqui a gente está falando desse clique para esses músculos acordarem e a atividade física ser melhor executada. Exato, perfeito. Certo? Certíssimo. Vamos lá. Próximo.
Vamos lá, a gente tem alguns exercícios como sequência. Eu gosto normalmente de passar entre 3 e 4 exercícios, mais esse trotezinho leve antes da atividade. O próximo exercício, que eu gosto bastante de passar e é o que mais ativa, ou seja, ele tem que ser na sequência um dos últimos, porque se eu for para um nível de dificuldade maior logo de cara, talvez você não consiga executar, porque você ainda está frio. Qual é o exercício? A gente chama ele de afundo. Então, a pessoa vai colocar uma perna mais para frente e uma mais para trás. Aqui é interessante, porque tem duas diferenças na hora de agachar. A nossa ideia principal é ativar o glúteo, certo? Quando ela realiza o agachamento com o tronco retinho, ela está ativando a coxa e não tanto o glúteo. O que a gente precisa fazer? O detalhezinho do tronco projetado para frente. Subiu e desceu. Com o tronco projetado, isso. Lembrando que o joelho não pode avançar em direção à ponta dos pés. Aí isso você acorda a coxa e o bumbum. Exato. As séries normais, normalmente que eu passo para os pacientes, para os atletas, 3 séries de 15. Se for na isometria, né, o movimento que eu agacho e fico parado, 3 séries de 30 segundos. Mas aí já é também fazer um pouco do exercício, né? Porque ele também fortalece. Você sair andando, eu faço assim, no corredorzão assim, vou fazendo andando esse afundo. Esse afundo. Né? Indo pra frente, vamos dizer assim. Quando você vê, você fez um montão. Um montão. E é interessante, porque se a gente for pensar de pessoas que praticam atividades dinâmicas como corrida, bike, elas não gostam de academia. Então, isso acaba sendo o fortalecimento dela, antes da atividade, porém já é o fortalecimento do músculo que ela precisa trabalhar. Isso é bem interessante. Legal, legal. E a gente acaba tendo também, claro, vai cuidar do bumbum, vai cuidar da coxa e também vai se preparar para o treino da corrida. Exato. Vamos pro último, nós temos 3 minutinhos, né? Deita aqui para mim, Bruna, por favor. Vamos lá, pra gente fechar. Tá. Esse exercício pode ser com a bola ou sem a bola. A gente chama esse exercício de ponte. O que normalmente as pessoas fazem? Tiram o bumbum do chão, só que aqui eu vou trabalhar o posterior de coxa associado à ponte. Puxa a bola, Bruna, e volta. Puxa a bola e volta. Isso, pode voltar. Aqui nesse exercício, eu ativo tanto a musculatura do abdômen como o posterior de coxa, que é um músculo muito importante na desaceleração do movimento da nossa perna em relação ao nosso joelho. Tá. Isso é muito importante, porque algumas lesões podem acontecer por conta da fraqueza ou a desativação desse músculo. Então o ideal é fazer sempre nesse comecinho de treino, Exato. Nesse início. Exato, para não evoluir com nenhuma lesão muscular no posterior da coxa, que é uma lesão que vai tirar a pessoa da atividade de 4 a 6 semanas. E Bruna, vem aqui para eu te mostrar um último detalhe que eu trouxe para vocês, simples e é uma dica muito interessante. Normalmente, as pessoas que correm, elas sentem bastante dor na sola dos pés, né? Lá na frente isso pode virar uma fasciite plantar. Dói bastante. A pessoa, a primeira pisada no chão, como reconhecer se você tem ou não fasciite plantar, não só para corredor, mas para qualquer pessoa no dia a dia que sente essa dor. A primeira pisada no chão, ao amanhecer, é a que mais dói. Parece que está entrando uma faca na sola dos pés. Conforme você se movimenta... No calcanhar, exato. Conforme você vai se movimentando, a dor ela alivia. No meio do dia para o final, volta a doer, porque você já se movimentou bastante. Então, qual é a ideia? Pegar uma garrafinha de 500 ml, colocar no congelador, vai virar um bloco de gelo, certo? E o que você faz? Vem aqui e pisa. E vai massageando a sola dos pés. Tá. Porque isso já é uma aplicação de gelo somado à massagem. Isso é muito legal, o resultado é muito positivo. Eu posso usar. Quando a gente põe gelada, a gente está desinflamando. Exato, para dor e para inflamação. Então isso é muito bacana porque serve para a sola dos pés, você pode usar na coxa, vira um rolo, né? E um rolo gelado. Então é uma técnica simples e que tem excelentes resultados. Muito interessante. E barata, né? E muito barata. Isso é bacana. Nossa, que legal! André Nogueira Ferraz, fisioterapeuta e professor da Universidade Anhanguera. Ele é fera! Lógico que eu vou te convidar a voltar. Obrigada, Bruna. Porque é interessante que quanto mais conceitos novos, bem aplicados, bem ditos, bem estudados por profissionais que veem isso no dia a dia, a gente é que sai ganhando com isso. Quanta gente se machuca e aí quer treinar e não pode, fez alguma coisa errada, né? Porque, olha só, isso aqui você está ativando o músculo para começar qualquer coisa. De repente, no seu dia, você reserva 10 minutos depois que você acorda e começa a fazer isso. Exato. Nossa! Vai dar uma guinada, assim, né? O dia muda, né? O dia muda, e são coisas simples, né? Porque às vezes eu posso usar como argumento, eu não tenho tempo, eu não sei. E são dicas simples que você consegue executar, não precisa de grandes recursos. Você viu, a gente com uma garrafinha de água, o equilíbrio, com o nosso próprio corpo a gente conseguiu. Tá aí, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Quem quiser conhecer mais, pode segui-lo lá no Insta, @André N Ferraz. O Ferraz tem um Z no final, então André N
Ferraz. Você já encontra todo o trabalho dele. Obrigada. Prazer conhecê-lo.